Vamos chamar agora o Juliano Cortinhas, que é coordenador geral do Grupo de Estudos de Segurança Internacional da Universidade de Brasília. Juliano, bom dia, obrigada pela sua presença aqui na Globo News. Eu começo te perguntando sobre expectativas em relação a essa reunião. A gente mostrou há pouco as imagens de onde ela deve acontecer, entre as delegações ucraniana e russa. Há alguma possibilidade, no seu entender, de que haja um recuo por parte dos russos? Bom dia, tudo bem? Olha, o que se espera é que as negociações tragam bons frutos, né? Os russos estão pressionados, os ucranianos também. É uma situação bastante difícil, os russos têm tido mais perdas do que esperavam, e as pressões internacionais por meio de sanções financeiras estão sendo pesadas. É uma forma, né, de a gente perceber um realinhamento, uma reaproximação de potências ocidentais que foram, de certa forma, né, bastante testadas por essa invasão à Ucrânia. Por outro lado, a Rússia, apesar de avanço um pouco mais lento, tem conseguido avanços militares importantes, é uma potência nuclear extremamente relevante. Então, a gente está falando de uma disputa de grandes potências, né? Porque enquanto de um lado as sanções financeiras têm vindo pesadas, a Alemanha está triplicando seu orçamento de defesa, a questão, né, do SWIFT, a expulsão da Rússia do SWIFT, também pressionou muito Putin. De outro lado, a gente tem Putin avançando e tem uma possibilidade real de anexação da Ucrânia, pelo menos por um espaço de tempo, né? Já que manter a Ucrânia anexada à Rússia vai ser um desafio enorme para Putin, né? Então, todos os lados estão numa situação desconfortável nesse momento, e aí isso faz com que haja uma tendência de que uma negociação seja possível. Juliano, a gente tem visto do lado ucraniano o presidente Zelensky, por exemplo, falar como as forças ucranianas estão resistindo, inclusive com armamentos concedidos para a população civil, o uso de coquetel Molotov, imagens que viralizaram pelo mundo da população civil trabalhando em cima desses coquetéis Molotovs. Por outro lado, a gente ouve também especialistas falarem que a Rússia não entrou ainda com seus homens mais destacados, com toda a sua força no país. Qual a sua avaliação sobre o confronto neste momento? Olha, existe razão nos dois lados, né? Da mesma forma que existe razão em dizer que a Rússia estava se sentindo muito pressionada pelas potências ocidentais que expandiram em demasia a OTAN em direção ao leste. Da mesma forma que existe razão em dizer que o Putin, enfim, quebra princípios de direito internacional e comete uma série de crimes ao invadir a Ucrânia, né? Então, não é uma questão de um ou outro, né? Mas é uma questão de um e outro. Ambos os argumentos fazem sentido. Então, é importante a gente colocar, né, que numa situação de guerra, de conflito armado, não existe entre nós, analistas de relações internacionais, uma torcida, vamos dizer assim, de um lado ou de outro. A gente precisa entender o que está acontecendo no terreno. E no terreno que a gente tem visto é que a Rússia tem reais possibilidades de marchar sobre Kiev. A Rússia é a segunda maior potência militar do mundo, e por isso, né, há um risco em pressioná-la da forma como as potências ocidentais a estão pressionando. E de outro lado, né, é claro que Putin cometeu crimes e que deve, em algum momento, né, ser chamado à justiça por causa desses crimes. Juliano, vamos chamar aqui para a nossa conversa a Marita Graça, que está do Rio. Marita. Professor, bom dia. A gente estava falando agora sobre essa coletiva do Kremlin e perguntaram ao assessor de imprensa, o Dmitry Peskov, pediram a ele para comentar a decisão do Putin ontem de deixar de prontidão os armamentos nucleares. Ele não quis comentar isso. E a gente tinha informações, ontem o professor Oliver Stum, que eu estava falando sobre isso aqui com a gente, de que uma parte do Kremlin não estaria nada satisfeita com essa atitude do Putin, com esse anúncio que ele fez ontem. A gente sabe que todas as manifestações
dos russos, e tem sido muitas, mais de 900 pessoas presas, têm sido sufocadas. Mas será que dentro do Kremlin, tudo que o Putin está fazendo não pode começar a causar ali um certo desconforto? Será que lá dentro ele estaria enfrentando alguma resistência? O senhor acredita nisso? Eu acho que há duas variáveis. Bom dia, né? Primeiramente, é preciso, né? Mesmo de manhã cedo, aqui onde eu estou nos Estados Unidos, são 5:30 da manhã, mas a educação é essencial, né? Mas eu acho que duas variáveis elas são definitivas para a gente entender a possibilidade de a Rússia manter esses avanços que tem feito militarmente falando no tempo, né? Uma delas é o apoio ou não da China, já que as sanções internacionais têm sido bastante pesadas, como havíamos dito antes, e a China é uma válvula de escape, é hoje a única válvula de escape possível para a economia russa conseguir se manter no tempo. Então, essa é uma variável relevante. E a segunda é o apoio doméstico a Putin, né? Tanto em relação à população, quanto em relação às suas próprias forças armadas, aos seus comandantes militares. As sanções são uma forma de pressionar Putin domesticamente também, né? Já que a exclusão da Rússia do SWIFT, por exemplo, e outras sanções econômicas bastante pesadas, né? Fechamento de espaço aéreo, a tomada de bens de alguns dos milionários russos que apoiam Putin, tudo isso tem um efeito interno bastante relevante, que é o efeito interno de tirar o apoio doméstico a Putin. A população russa passa a não entender como uma decisão que vale a pena, essa decisão de invasão à Ucrânia. Então, essas duas variáveis me parecem decisivas para a gente entender, para a gente destacar se Putin conseguirá os seus objetivos ou não no longo prazo, né? Então, o apoio chinês é fundamental e o apoio da população é também necessário para que ele alcance esses benefícios, né? É importante observarmos essas duas variáveis, portanto. Tá certo, professor Juliano Cortinhas, muito obrigada pela sua presença aqui na Globo News. Até a próxima. Muito obrigado, eu que agradeço pela oportunidade. Bom dia.